Meu amigo vascaíno, já tinha feito a pauta, mas mudou tudo. Olha, notícia bombástica que foi entregue nesta manhã pelo Bahrein. O jogo entre Vasco da Gama e Atlético Mineiro, referente à segunda partida, o jogo de volta, que vai acontecer em São Januário, deve ser adiado, certo? Ou melhor, o Bahrein disse que será adiado. A gente vai explicar essa situação, vamos dar a nossa opinião e vamos falar aí sobre mais uma rodada do Campeonato Brasileiro que começa agora, nesse sábado. O Vasco que enfrenta lá em Belo Horizonte a equipe do Cruzeiro amanhã às 18h30. Eu peço a você para colocar muito a atenção neste vídeo, tá? Para a gente poder dar a nossa opinião e falar aí sobre essa situação. Bom, o seguinte, a gente tomou conhecimento agora na parte da manhã, notícia vinda aí do Bahrein, que o Atlético Mineiro vai propor ao Vasco da Gama e à CBF para que o jogo de volta seja adiado. O seguinte, isso aconteceu também do outro lado da chave. O Flamengo fez um pedido para que o jogo fosse adiado e o Corinthians, ao ser consultado pela CBF, o Corinthians simplesmente disse em nota que não iria simplesmente adiar o seu jogo. A mesma coisa a CBF vai fazer. Vai consultar o Vasco para ver se o Vasco vai dar ok ou não. O Bahrein cravou hoje que o Vasco vai aceitar a partida ser adiada. Eu acho que isso é uma brincadeira de mau gosto, certo? Ainda mais, aí a gente respeita a opinião de todo mundo, mas veículo de imprensa e jornalista colocar essa postura do Vasco da Gama como se fosse uma postura inteligente, como se fosse uma medida acertada, tá de brincadeira. Amigo, se isso acontecer é uma vergonha, vergonha. Se o Vasco fizer um acordo aí com o Atlético Mineiro, não beneficia o Vasco em rigorosamente nada. E nada. Só imbecil acha que se a gente efetivamente postergar o jogo contra o Atlético, a gente vai ter benefício. Ô Laureano, o Atlético tá na razão dele. E daí? O Vasco no mês de agosto, a gente jogou em Chapecó, lá no Pasto. Aí fomos a Goiânia enfrentar o Atlético Goianiense, fomos para Criciúma, lá em Santa Catarina. Isso aí, meu amigo, no intervalo ali de nada mais, nada menos ali, de uma semana a gente fez 3 jogos. Tá ruim para todo mundo. Então o Atlético não pode estar no papel de coitadinho. Agora, falar que isso é bom em quê? Se isso acontecer, é uma frouxidão do seu Pedrinho, que a gente tem elogiado tanto aqui, mas se aceitar que essa partida seja aí adiada, é um ato de frouxidão. É por isso que todo mundo prejudica o Vasco, faz o que quer com o Vasco, porque o que acontece? Entra rodada, sai rodada, a CBF se acha no direito aí de alterar a data e o horário do jogo do Vasco, como fez no jogo contra o Atlético Paranaense, como fez no último jogo contra a equipe do Palmeiras, para atender também interesses
da grade da Rede Globo é uma vergonha, irmão. É uma vergonha. Eu vou cobrar aqui. Eu vou cobrar aqui. O Vasco tem que aproveitar essa situação do cansaço do Atlético, certo? E o seguinte, dá uma arma aí pro adversário se recuperar. Então, uma vergonha. Se isso acontecer, é uma vergonha, é um ato de frouxidão. É a minha opinião, certo? O Vasco não pode aceitar que isso aconteça. O Atlético está com um monte de jogador aí, perfeito, descalibrado, perdeu ontem o Bernard, um desfalque aí de peso aí, e meu amigo, o Vasco não tem nada a ver com isso. Quando o Vasco teve uma sequência muito dura aí, ninguém deu arrego pro Vasco, não. Ninguém deu, porra, molezinha pro Vasco. Qual o jogo do Vasco foi adiado? Porra, é uma partida que tá valendo no mínimo 35 milhões de reais. Se o Vasco passa para a final, 35 milhões de reais no mínimo. Pro vice, pro campeão é 70 milhões. O Vasco dando colher de chá pro Atlético e jornalista achando que é normalzinho. Porra, fazendo graça, entendeu? Porra, não ensina o torcedor a ser babaca não, porra. A postura do Vasco da Gama não pode ser de subserviência. A postura do Vasco da Gama não pode ser subalterna. A postura do Vasco da Gama tem que ser uma postura altaneira. O Vasco da Gama não é para ser coadjuvante. O Vasco é para ser protagonista. Tem que ter representatividade, tá? É por isso que todo mundo passa a mão aqui no Vasco. Eu falei também da situação da arbitragem, que o Pedrinho falou que ia correr atrás do prejuízo, Marcelo Santana falou que ia formalizar, não fizeram porra nenhuma lá no jogo lá contra o Palmeiras, ficou por isso mesmo. A gente vai, se a gente deixar todo mundo montar e fazer o que quer, ó, vai ficar muito difícil. E outra coisa, o Vasco joga com o Atlético, mas antes tem o Cruzeiro. É um jogo que dá para vencer. O Cruzeiro deve poupar alguns jogadores por conta da Copa Sul-Americana. O Vasco teve uma semana aí de folga, tem a obrigação de chegar lá e vencer a equipe do Cruzeiro com todo o respeito. O Vasco precisa vencer porque já tem 2 jogos já que o Vasco não vence e é necessário o Vasco voltar a encostar no pelotão da parte de cima, certo? Então é essa situação que a gente passa aí para vocês. Vamos aguardar o treinamento da agora, da parte da manhã, para a gente ver como que o Paiva vai colocar a equipe, para a gente não ficar especulando aqui. Agora é uma vergonha. E mais vergonha ainda é jornalista botar na cabeça do torcedor do Vasco que é bom pro Vasco. Bom porra nenhuma. Entendeu? É uma vergonha, postura de frouxidão se isso acontecer. E a gente vai cobrar aqui o seu Pedrinho. O jogo tem que ser no dia 17. Problema não é meu se o Atlético tá cansado, tá? Porque o Vasco, quando tava cansado naquela semana de maratona, a CBF cagou e andou pro Vasco. O Vasco foi jogar lá no Pasto, num campo que não tinha condição, certo? Lá em Chapecó contra o Grêmio, e depois a gente foi jogar lá contra o Atlético Goianiense. Só sacanagem, irmão. Porra, tamo junto. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Esse miado é de Clotilde, que tá aqui enchendo o saco a gatinha. Certo, pessoal? Tamo junto. Valeu.